Terra indígena. Cadê Pindorama? Roubaram seu chão. Expulsaram os parentes. Falta o pão. Rasgaram a terra. Queimaram a mata. Do invasor a lei da chibata. O amarelo foi embora, levado em navios. Da madeira braseada ficou só o Brasil. O vermelho é de sangue, do corpo que mancha o mangue. Pedro Pinheiro. Com esse poema nós abrimos o programa Cidadania Cabocla de hoje, dizendo que desde aqui, terras contestadas, desde as terras do primeiro ajuntamento caboclo, o ajuntamento caboclo Taquaruçu do Bom Sucesso, nós, caboclos e caboclas do contestado, também somos contra o PL 490. Marco temporal, não! As nações indígenas nasceram antes da Constituição de 1988. As nações indígenas do nosso país datam de 30 mil anos. Portanto, marco temporal nós não aceitamos também. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje a prosa promete ser muito boa. Nós estamos recebendo Rodolfo Alfinger, ou Alfinger, né? Cineasta, curador da mostra Chica Pelega, Contestado em Foco, e nós vamos fazer uma prosa de caboclos, né? Contando um pouquinho como que foi esse espaço. Rodolfo, dá teu boa noite para a nossa audiência. Seja bem-vindo. Boa noite, Gilson. Boa noite, pessoal que está aqui. Enfim, muito feliz de estar de volta aqui, podendo hoje aquilo que todo o povo do cinema gosta, que é ficar falando de filme o tempo inteiro sem parar, poder falar sobre essas imagens que a gente escreve, imagens que os outros escrevem sobre nós, né? Questão do ponto de vista, do olhar, enfim. A gente aí vai ter muita coisa pela frente. Ótimo. Rodolfo, vamos iniciar então, enquanto a nossa audiência vai chegando, dizendo o seguinte. O programa Cidadania Cabocla, ele é uma iniciativa da Associação Paulo Freire de Educação, Cultura e Arte Popular de Fraiburgo, a APAFEC, com a colaboração da Associação Hayashi Vital Fraiburgo de Karatê-Do, com o apoio do Conselho de Entidades dos Bairros São Miguel e Nossa Senhora Aparecida, aqui de Fraiburgo, com o apoio do Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla e também com o apoio do Portal Desacato. No suporte técnico nós temos a companheira Júlia, jornalista, comunicadora popular, grande companheira que faz um trabalho na área de comunicação incrível. E além do Portal Desacato e redes sociais virtuais do Portal Desacato, esse programa ele é transmitido pela página da APAFEC, pela página do SECAP, Centro de Educação, Cultura e Arte Popular, pela página da Escola de Educação e Organização Popular do Contestado, pela página do blog Esportes em Debates e também pela página do Karatê-Do Fraiburguense, todas essas no Facebook. Muito bem. Rodolfo, conta para nós, quem é Rodolfo Alfinger? Ou Alfinger, como que se pronuncia? Alfinger. Alfinger. Menino, é difícil essa pergunta, né? Mas basicamente eu sou um latino-americano sem dinheiro no bolso, né? Aquela máxima. Mas eu sou um cara que comecei estudando cinema, eu fiz cinema na Unisul, em Floripa. De lá eu transferi para uma universidade pública estadual de Curitiba. E aí, enfim, fui me apaixonando e entendendo as leituras de imagem audiovisual no mundo, assim, e sempre trabalhei com montagem e edição, assim. Quando terminou a faculdade, eu estagiava em alguns eventos, assim, trabalhava no Olhar de Cinema, um festival que esse ano completa 10 anos, em Curitiba. Enfim, comecei a trabalhar muito em festivais de cinema e me apaixonando por isso, até que também comecei uma produtora voltada em cinema e direitos humanos. Então, a gente trabalhava basicamente com causas sociais, a gente ficou um ano trabalhando, filmando todos os atos, na época do impeachment da Dilma, assim, no golpe, né? A gente filmava os atos tanto de direita quanto de esquerda e postava na página do Facebook.
tentando tirar esse diálogo, assim, sobre todas as questões políticas efervescentes da época, assim. E também, enfim, foi nesse processo que eu amadureci muito da minha carreira, enfim, da produção audiovisual, até que eu vi que, enfim, me revoltei um pouco com a trajetória do audiovisual enquanto sociedade e tal, enquanto uma coletividade muito hierarquizada, sabe? E aí, enfim, saí da sociedade e comecei um coletivo chamado Rachadura Visual, que existe até hoje, enfim, pensando o audiovisual de uma forma não tão centralizadora, não tão pensada nessa questão do autor, né? Quando a gente pensa em audiovisual, às vezes tem equipes de 150 pessoas trabalhando de uma forma muito hierárquica, sabe? Até o cinema chama a base de produção de quartel-general, assim, o QG da produção, enfim. Então, eu meio que me desligo dessa ideia de audiovisual, desse fazer audiovisual, muito também pelo contato com o trabalho de direitos humanos. E aí venho para Joaçaba, em momento pandêmico, assim, né? Com uma ideia de uma startup. Então, hoje a Pupilo, ela é uma startup de cinema e educação. Eu espero no futuro ser um Netflix para a escola. E eu estou desenvolvendo esse projeto aqui no Polo de Inovação em Joaçaba, dentro dos Polos Inovales, que é uma rede que pertence à FAPESC, que tem várias cidades do nosso estado para promover a educação. Então, enfim, em linhas gerais, até que eu cheguei onde estamos hoje, assim, em linhas gerais, é mais ou menos essa a minha trajetória, assim. E aí eu me apaixonei pelo cinema e educação, muito porque o audiovisual ele é muito completo por si só, né? Ele nos promove experiências únicas e a gente diz muito dentro da área de cinema e educação que é esse encontro com o outro, né? O, ver filmes, exibir filmes e debater filmes é também você entender a diferença, você conhecer a diferença, né? Você se abrir para o mundo. Então, acho que isso é minha paixão de vida. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu me vejo nos próximos, pelo menos, 50 anos trabalhando. E é assim que nasceu a Pupila até chegar na mostra, né? Mas se deixar, Gilson, eu fico aqui, ó, te contando um monte de coisa. A proposta é exatamente essa, é que você reflita, traga elementos, traga conteúdo que você achar por bem estar partilhando com a nossa audiência. Vamos direcionar, então, essa prosa, antes da gente entrar na amostra propriamente dita, que aí a gente vai investir um pouquinho mais de tempo nisso. Como que se dá o teu contato com o contestado? Como que o contestado, o conflito do contestado, esse conflito que é o maior conflito agrário da América Latina, não é simplesmente uma guerra de fanáticos, uma guerra tem esse fator que eu vou citar agora, que é o messianismo e tudo mais, mas ele é um conflito agrário devido à expulsão dos caboclos e caboclas das suas terras pela Lambert e pela Brasil Hello Company, né? Como que se dá? Como que o contestado entra na tua vida? Porque Rodolfo Alfinger, né? Todas as características de uma pessoa com origens alemãs. E aqui, Rodolfo, é muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque aqui a gente rompe de vez aquilo que o professor Paulo Pinheiro Machado nos ensina, que nos redutos santos também tiveram brancos, né? Também tiveram imigrantes italianos, também tiveram imigrantes alemães. Pois bem, hoje no Cidadania Cabocla está aqui um caboclo e uma pessoa de origem, com origens, vamos dizer assim, alemãs, né? Total. E como que o contestado entra na tua vida? É isso que eu queria que você partilhasse com a nossa audiência. Perfeito. Foram dois momentos. Um primeiro daquele que a gente estuda na escola, né? Enfim, eu lembro da professora Maria Dores, muito apaixonada pelo tema, enfim, nos despertando uma curiosidade, mas ainda de uma forma muito distante, né? É muito louco, assim. Eu acho que até repensando as nossas formas de educar, né? Como
histórias tão próximas de nós, em muitas situações elas soam muito distante, né? Então, enfim, muito aquela coisa da escola, de aprender na escola, e isso foi ficando e ficou lá e tal. E agora, quando eu retorno para Joaçaba 12 anos depois, né, inclusive, Gilson, meu avô era austríaco, fez parte de uma das migrações da viagem ali de 13 Ilhas, enfim, e a minha busca por esse meu passado, por entender o que aconteceu com toda essa família também é parte de mim, né, parte dos meus privilégios e tudo. E aí é o retornar para Joaçaba 12 anos depois que de fato me coloca num real contato do tamanho do conflito, do tamanho dessa história, não mais pelos livros didáticos ou pelos fatos e marcos do texto, mas pelas oralidades. Assim, acho que foi quando de fato quando eu pensei em como começar minhas ações de trabalho aqui de volta. Em Joaçaba, que eu entendi, enfim, né, a lógica do território, a lógica do pertencer a esse lugar, foi quando eu entendi que eu não entendi nada sobre o contestado. E aí foi assim que nasce a ideia, inclusive, da mostra Chica Pelega, que é quando eu, de fato, vou buscar esses filmes, vou entender o que esses filmes trazem, e que é muito recente, assim, é uma coisa louca, assim, né? Pensar que eu basicamente, aos 30 anos, vou me despertar, de fato, uma consciência real sobre o tamanho do conflito, sobre o que de fato aconteceu, mas sempre antes tarde do que nunca. Então, também é algo que, ao mesmo tempo que é muito novo, é muito rico, né? E eu tô, enfim, conhecendo as filmografias, assim, acho que inclusive dentro da mostra a gente deixou muita coisa de fora, assim, a filmografia própria do Silvio Bach, que é um cara que tem estudado muito isso. A gente tentou contato, tentou trazer, mas acabou que, por várias questões de produção, a gente não conseguiu trazer para a mostra. Tem os outros filmes da Márcia também, né? A Márcia está desenvolvendo, bem dizer, uma trilogia aí sobre. Então, foi basicamente o cinema, que é uma paixão antiga, que me trouxe esse me reconhecer e entender o lugar onde vivo, o lugar onde estou, que também é uma das bases do cinema educação, assim, né? De entender o nosso território, de se entender nesse lugar do mundo, assim. Acho que é uma ferramenta muito potente, assim. Então, a minha bibliografia ainda é muito curta, dando contestado, mas a minha filmografia está crescendo. Então, é assim que eu vou pesquisando e vou entendendo de fato o que foi contestado, o que é o contestado até hoje, assim. Enfim, quando a gente chega na mostra, quando eu conheci a Alzira, quando eu conheci, né, de fato, o grupo Renascença Cabocla, para mim foi tipo, enfim, uma emoção muito grande mesmo, pela resistência que eles representam e pela força das histórias. Então, enfim, com certeza o encontro com o cinema, ele é transformador desde sempre, assim, acho que essa é a parte que sempre fica muito rica, assim, o quanto o audiovisual nos faz refletir sobre nós a partir do outro, né? Isso é muito bonito e é o que eu sou apaixonado. Muito bem, Rodolfo. Eu quero ainda explorar um pouquinho mais. Eu passei para a Júlia aqui algumas fotos da Alzira na mostra e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, a tua emoção de ter uma cabocla, do Renascença Cabocla, participando. Eu sei que vocês fizeram filmagens e tudo mais, né? Mas eu queria tocar num outro tema antes disso. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho da Márcia, né? Paraíso. E você já falou nela, nesse primeiro momento da nossa prosa, 2 vezes. Eu gostaria que você trouxesse presente um pouquinho de como é a participação, ou como foi a participação da Márcia na tua formação e nessa busca pelo conhecer o contestado. E eu te faço essa pergunta porque ela já esteve aqui no programa com a gente e eu tenho um profundo respeito pelo trabalho dela e os 2 filmes que ela fez, eu defendo já há algum tempo que esses filmes devem estar dentro de todas as escolas do estado de Santa Catarina, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Todas as escolas de ensino fundamental, séries iniciais, séries finais e ensino médio deveriam ter
na sua biblioteca ou na sua filmoteca, né? Não sei se é esse o termo que se usa, aí você pode me ajudar nisso também, esses filmes, né? Tanto o Terra Cabocla, bem como o Maravilha do Século, né? Que são duas obras-primas, como tantas outras que tem. Eu estou citando ela porque eu quero fazer essa ligação para que você fale um pouquinho de como que foi ter ela como alguém que contribuiu na tua formação, sobretudo na questão do contestado. Perfeito. A Márcia, ela contribuiu não só na minha formação pelo contestado, mas também porque ela foi minha professora no meu primeiro ano de faculdade, né? Então, já foi um... Enfim, eu sou muito apaixonado pela Márcia, principalmente porque ela é muito apaixonada por o que ela faz, assim, né? Ela sempre dá essa impressão de uma eterna adolescente, muito apaixonada, e eu acho que ouvir a Márcia falar, entender as causas que movem a Márcia, inclusive, enquanto cineasta, enquanto documentarista, é muito bonito. A Plural é uma produtora já de muitos anos de experiência, assim, enfim, é uma loucura, não sei como ela consegue administrar essa sede no Rio, trabalha em Floripa também, ela tem coproduções internacionais com a América Latina, enfim, um trabalho que é muito rico, então foi um contato, enfim, que casou demais, não só pelo filme, mas também pela minha relação com ela, assim, de ela ter sido... eu lembro de curtas-metragens que ela me apresentou no meu primeiro ano de faculdade, com 17 anos, que eu não esqueço, assim, que eu não esqueço da aula, em que a gente... Márcia é um presente paraíso mesmo, né? Já a Lusa comentou aqui, já preciso comentar que é incrível, assim, a motivação dela é muito rica, a pesquisa dela é muito profunda, e a poesia que ela constrói isso através, né, da montagem, do Glauco, principalmente no Terra Cabocla, é muito bonito. Então, ver dessa forasteira, né, como eu brinquei com ela na live, assim, né, essa forasteira do Rio que vem nos apresentar enquanto catarinense essa real história sobre o contestado é muito forte, não só pelo filme, mas também por ela, assim. Então, uma das aulas eu nunca esqueço em que a Márcia trouxe um curta, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome, mas era um curta sobre um ex-guerrilheiro da ditadura, se eu não me engano, enfim, se chama O Velho Mar e o Lago, um curta do Camilo Cavalcante, que é um cineasta pernambucano, e é um filme que me marcou muito, assim. Então, a partir do momento que os filmes começam a ficar na nossa história, acho que as pessoas que nos apresentam esses filmes também ficam na história, assim. Acho que isso é muito bonito, essa troca, né, essa relação de mostrar referências, mostrar caminhos possíveis dentro das narrativas que a gente vive diariamente, assim, e principalmente enfim, quando eu tinha 19 anos, você ter uma pessoa como a Márcia te falando, olha só, existem outros caminhos além do mainstream, existem outros filmes além da outras novelas, além da TV Globo, enfim, né, quando você, ainda muito jovem, é despertado para esse olhar, com certeza só pode gerar bons frutos, assim. Então, para mim é muita alegria poder exibir os filmes da Márcia. Espero que a gente possa fazer uma outra edição, incluindo o Maravilhas do Século na programação, porque realmente é muito respeito e carinho pelo trabalho tão bonito. E também no Terra Cabocla tem uma curiosidade muito, muito peculiar, que o Clóvis Ghiorzi, que é um dos integrantes da equipe de fotografia, que ele também operou câmera, ele estudou comigo na quinta, sexta série, assim, a gente era super amigo na época, a gente era, enfim, pirado, criava muita coisa junto, então o Terra Cabocla também ele acaba contando um pouco da minha história, indiretamente, assim, né, as histórias por trás dos filmes, e além de despertar todo o carinho e paixão pela temática, né. Legal. Rodolfo, agora sim, vamos entrar na questão da amostra. A amostra, ela é uma homenagem a uma das principais lideranças femininas que o Contestado produziu, que foi a Francisca Roberta, carinhosamente chamada de Chica Pelega, que nasce em Joaçaba, que não tinha esse nome, chamada de Limeira, nasce em Limeira, né? E
Chica Pelega vai ser assassinada aqui na cidade santa do Taquarussu do Bom Sucesso, no segundo massacre, né? O primeiro massacre, nós estamos falando de uma tentativa, isso nós estamos falando de 13 de dezembro de... Não, 29 de dezembro de 1913, onde ela é o Taquarussu do Bom Sucesso sofre a primeira tentativa de destruição. São 300 soldados da Polícia Militar, do Exército e jagunços contratados pela Lambert, contratado pelos coroné aqui da região, né? Eles não conseguiram dizimar a Cidade Santa. Em fevereiro de 14, traídos por Frei Rogério, né? Traídos por Frei Rogério, que se aproximou dos caboclos e caboclas, passou a conhecer a rotina da Cidade Santa. Quando os homens saem para buscar comida, fazer o que se chamavam de piquetes, o exército, com 700 homens, mais soldados da Polícia Militar, mais os jagunços, fazem um dos maiores massacres da história do Contestado, em 14 de fevereiro, ou melhor, 8 de fevereiro de 1914. E nesse massacre, Chica Pelega, a Francisca Roberta, é assassinada, né? Essa figura que, para nós, ela é um dos símbolos de resistência e nós chamamos ela carinhosamente de heroína do Taquarussu do Bom Sucesso, né? Então, antes da gente falar da mostra, eu precisava trazer alguns desses elementos e também quero que você traga os elementos que você quiser partilhar com a nossa audiência sobre essa personagem tão importante da história do Contestado, que foi Chica Pelega. Ela tem um papel fundamental na preservação da cura, né? Ela é uma das pessoas que melhor acaba reproduzindo o conhecimento que São João Maria tinha. E quando eu falo em São João Maria, Rodolfo, eu sempre gosto de fazer esse corte. Eu estou falando da personificação dos três monges. Para nós, caboclos e caboclas, São João Maria é a personificação dos três monges. Eu não gosto do termo monge, eu não gosto do termo profeta, eu não gosto desses termos que o catolicismo oficial procura colocar em São João Maria. Para nós, ele é santo e pronto. Nós não precisamos... Quem tem que resolver esse conflito de fé não somos nós, caboclos e caboclas. Quem tem que resolver esse conflito de fé é a Igreja Católica, que é um conflito de fé da instituição Igreja Católica, não nosso, porque nós não temos dúvida que ele é santo. Pois bem, fiz todo esse preâmbulo, vamos chamar assim, porque eu quero também que, antes da gente falar especificamente de como foi a mostra, você também traga o porquê que vocês resolveram homenagear a querida, a heroína do Taquarussu, Chica Pelega. Perfeito, Gilson. Acho que são alguns elementos que fizeram a gente escolher ela, assim. Eu acho que um dos principais foi quando eu, enfim, agora, fazendo a curadoria, quando eu adentrei mais, né, nas histórias todas, enfim, eu me emocionei muito com o papel feminino no conflito, com o papel da mulher, né, com essa relação da mulher dentro do conflito, da história, enfim, de como, enfim, desse papel feminino. Então, essa foi a primeira coisa que me despertou, e aí, nessa busca, eu já fui tentar encontrar um filme que retratasse a Chica Pelega, e eu não encontrei, assim, eu tinha uma reportagem ou outra, assim, alguma coisa curta, mas eu não encontrei. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei, nossa, mas será que é porque eu não encontrei, eu não deveria fazer? Eu falei, é aí sim que a gente precisa relembrar
quem foi Chica Pelega, assim, aí foi justamente o ponto de virada de, ao colocar um título com uma homenagem a ela, de também lembrar dos filmes não feitos sobre ela, né? E acho que justamente de tentar colocar no título essa propulsão, esse desejo, essa vontade de resgatar essa memória, assim. Então, não só pensando a questão do papel da mulher, mas dela especificamente. E aí foi só depois que eu descobri que tinha o livro, assim, foi muito louco, foi apresentando para uns professores, para um pessoal daqui a mostra que eu fui conhecer, assim. Então, também histórias que a história é viva, né? A gente também vai aprendendo muito desse processo. E aí eu encontrei um filme que é um TCC de duas meninas lá da ONU Chapecó sobre a Maria Rosa, que foi a minha tentativa também de resgatar um pouco desse papel da liderança feminina através da Maria Rosa, que é o filme que eu encontrei na época com o TCC, mas ainda não encontrei. Inclusive, Gilson, se você conhecer, souber pesquisas a partir do estudo da Chica, assim, ó, eu vou ficar emocionadíssimo de conhecer, de pensar e de resgatar essa memória, assim, porque para mim ainda falta muito Chica Pelega dentro da mostra, sabe? A gente ainda está com um panorama muito. Enfim, a mostra também espero que ela sempre esteja aberta a novas ideias, sugestões, e ainda mais agora em contato com vocês, e, enfim, espero que a gente consiga fazer dessa programação aí um grande riacho, né? Uma grande cachoeira, como diria o nosso. Gente, como é que é o nome? O cineasta. Tinha um cineasta que perguntavam para ele o que é cinema para você, né? E ele sempre falava que ele vinha de Cataguases, que é uma região de Minas com muita cachoeira, e ele, enfim, é sempre uma pergunta complexa falar o que é cinema, e aí ele falava, cinema é cachoeira. E aí a gente tem esse jargão dentro do audiovisual que cinema é cachoeira, e eu acho também muito bonito, né? Apesar dele ter falado quase como uma forma de uma resposta rápida, mas é essa corrente de água que corre, assim, né? Pensar o cinema como essa água que corre é uma coisa bonita e é um movimento que eu espero que só esteja começando. E está só começando. Pois bem, e a mostra, qual a avaliação dessa primeira, vamos chamar assim, dessa primeira edição da mostra? E também eu gostaria que você ligasse isso, e daí se a Júlia quiser ir colocando, já, Júlia, coloca o link daquelas fotos, coloca aquelas fotos daquele link que eu te passei, Júlia, para a gente ir conversando um pouquinho com as fotos. É possível? Essas fotos aí, Rodolfo, como que foi Perfeito. a tua emoção, a emoção do pessoal que ajudou a organizar, tá recebendo essa cabocla, Alzira Prates, filha da matriarca do grupo Renascença Cabocla, Dona Alzíria, né? Como que foi? Conta um pouco para nossa audiência enquanto a Júlia vai passando as fotos aí para nós. Ai, foi muito emocionante, Gilson, até porque eu lembro que eu tava com, assim, essa vontade muito latente de, de convidar representantes dos filmes, né, enfim, o Renascença Cabocla em especial, por causa do Terra Cabocla, e até então eu não tinha conseguido ainda o contato com ninguém, a Márcia ainda não tinha me passado, enfim, aquele corre de produção de o tempo tá correndo, tem que fazer coisas, e era uma coisa que não saía da minha cabeça, até que você fez aquele contato, assim, e aí, enfim, as coisas foram, tipo, enfim, uma sinergia muito incrível, assim, eu falei, nossa, que incrível, assim, foi uma coisa que aconteceu né, nessa última semana de pré-produção, e realmente, para mim, especialmente, foi um encontro muito incrível, assim, não só de conhecer o trabalho, mas de estar perto da Alzira, que, enfim, representa tanta resistência, assim, acho que estar com ela no cinema, assim, num cinema super burguês da Havan, acho que também essa questão que a mostra acaba trazendo indiretamente, né, de exibir um filme dentro dos cinemas da Havan, é muito representativo, acho que isso é um marco para mim, assim, durante a mostra toda, da gente poder exibir, assistir e debater filmes, não só
não só com a temática do Contestado, mas também um filme que a gente trouxe, que é o PSW, uma crônica subversiva, que fala sobre o Paulo Stuart Wright, que foi um ex-deputado aqui cassado, inclusive foi cassado por causa de uma denúncia de um político que também é de uma família de Joaçaba, e que foi a partir dessa denúncia que a perseguição começou na vida dele e ele acabou desaparecido em uma viagem de trem. Assim. Então, também foi uma sessão muito especial para a gente, não só para resgatar o elenco na época do filme, assim, né? A gente teve atores que participaram, e nesse filme em específico, quem faz o Paulo Stewart é o Antônio Fagundes, assim, enfim, o Paulo Raum, diretor, trouxe um grande elenco para a questão, então também foi um debate muito latente. E, enfim, eu já fiquei... Receber o Zira foi incrível, acho que foi uma sessão muito emocionante, o debate que a gente conseguiu trazer foi incrível, e eu estou muito curioso para poder conhecê-los aí pessoalmente, e conhecer a sede, poder conhecer a Festa Cabocla também, que eu fiquei super curioso. E, enfim, espero que seja só o começo dessa aproximação, que a gente consiga, por muito tempo, poder dialogar sobre essa mostra, que ela sobreviva aí a todos os golpes diários que a cultura vive, e que a gente possa exibir e falar dessa resistência aí por vários anos, que essa programação mude, que essa programação, enfim, que os encontros aconteçam, mas que não cessem, né? Que eles sempre só vão. Maravilha, maravilha. Rodolfo, nós temos um projeto com a Cláudia Balgart, com a Júlia Sagerato, com a Cláudia Weiman, de fazermos, e aqui eu não conversei com elas ainda sobre isso, mas me parece que você se encaixa nesse projeto e pode nos auxiliar. Nós temos um projeto de fazer um documentário sobre as festas, sobre as ações, sobre as organizações, sobre os grupos formais e informais que fazem a defesa e a construção da civilização e da cultura cabocla. A proposta básica, Rodolfo, é nós registrarmos, viajarmos por essas experiências, encontrarmos essas experiências e registrarmos partes do que o Renascença Cabocla faz, parte do que a Associação Cultural Coração do Contestado faz no Trombudo do Contestado, chamada de Lebon Regis, parte do que a Associação Cultural Cabocla de Timbó faz, parte do que a Associação Amigos do Museu de Caçador faz, parte do que a Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular e seus aliados aqui de Fraiburgo fazem. Enfim, a proposta é que a gente consiga montar um documentário tornando ainda mais visível o que essas organizações, entidades, grupos estão fazendo em prol do contestado. E aí eu queria saber de você, né? Qual a tua avaliação de um projeto desse, você tendo esse conhecimento mais técnico, né? Vamos chamar assim. Qual a tua avaliação de um projeto desse que ainda é um embrião, falta muito para a gente poder tirar ele do papel, mas que, de repente, agora também nessa relação que está sendo construída contigo, a gente consegue construir esse projeto aí e faz um trabalho interessante, bonito, também com o teu dedo, com o teu olhar. Para mim seria uma honra, assim, já fico pensando 80 conexões possíveis para a gente fazer esse projeto acontecer, assim. E uma questão que a gente trabalha bastante dentro do cinema é
como o cinema ele é um olhar sobre o outro, né? Quando tem uma pessoa com a câmera apontando para outra, é o olhar dessa pessoa que decide filmar uma coisa e não outra, sobre aquela outra realidade, sobre quem está à sua frente, seja o que for que esteja à sua frente, assim. E quando você comenta sobre a ideia desse projeto, eu já começo a pensar a proposta de construção desse projeto não pelo olhar de um cineasta ou de um cinegrafista ou de uma pessoa fora dessas comunidades ou que pertence a essas culturas, mas sim de dentro para fora, né? Tentar pensar através de oficinas, através de encontros, através de rodas de debate, através de, enfim, de discussões sobre o fazer audiovisual e construir esse filme não sobre o poder do cinegrafista enquanto essa pessoa convidada ou que pertence, que vê de fora, mas construir esse processo todo de dentro para fora, né? Pensar como a gente poderia, de repente, fazer como os próprios grupos os filmes em que eles operassem a câmera, eles operassem o som, eles pensassem o roteiro, né? Enfim, essas pessoas construindo muitas vezes as suas narrativas, né? As suas narrativas não pelo olhar do outro, mas por si mesmo, assim. Tem muitas oficinas que a gente trabalha justamente essa questão, assim, principalmente em escolas de periferia. Tem escolas em que quando a gente começa a trabalhar uma oficina, a primeira coisa que a gente vê e que a gente ouve é que o bairro dessas pessoas, a casa ou as suas redondezas só aparece no jornal policial, né? Ela só é vista e retratada dentro de um recorte de violência. E aí, quando a gente vai desenvolvendo o trabalho, o projeto de fazer um filme, agora sobre o olhar dessas pessoas, a gente descobre a realidade, a vida e o fato que existe ali, né? As pessoas que estão por trás, não desse jornalismo, dessa relação sensacionalista que a imprensa se joga muitas vezes, mas a vida das pessoas que estão ali e o que elas querem contar sobre si, sobre aquele espaço. Então, isso é muito transformador, é muito rico, e é o olhar para si, assim, é o olhar para si através do outro, através do encontro, através da... A técnica, ela acaba sendo só... o suporte técnico acaba sendo só a ferramenta para a qual a gente também começa a criar. Mas o processo ele é de muito encontro e muita transformação. Então já fica assim, ó, louco para pensar quando que a gente vai começar. Então, Rodolfo, aqui pelo Instagram e pelo WhatsApp, algumas pessoas me cobravam o fato de eu não ter citado algumas organizações, né? Claro, tem várias outras e a gente vai ter que fazer um mapeamento, mas na tua fala me veio duas instituições que certamente essa proposta de que partam das pessoas, e já era a nossa proposta também, tem duas instituições que não dá para a gente deixar de fora de um projeto desse, que são as escolas 25 de maio, a Escola Agrícola 25 de maio aqui em Freiburgo, e a Escola 30 de outubro ali no Trombudo do Contestado, né, que tem um trabalho magnífico na área cultural e na área de teatro. A 30 de outubro tem 3 peças teatrais sobre o Contestado fantásticas. A última peça retrata o massacre do Taquarussu, né? Eu vi durante a semana cabocla de 2019, né? Em outubro de 2019, dentro da igreja Santo Antônio de Pádua, lá no Trombudo do Contestado. Eu chorei muito durante a peça. Trouxemos eles para Freiburgo, no auditório do IFC, quando fizemos o lançamento do Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla. E também chorei durante a peça, porque a peça é fortíssima. A peça retrata com riquezas de detalhes como foi o massacre onde a heroína Chica Pelega foi uma das assassinadas. Pois bem, estamos chegando já a 40 minutos de prosa, né? Eu sempre brinco com os meus convidados que quando a prosa é boa, o tempo voa, e isso é uma verdade, né? Mas, enfim, nós temos ainda um tempo aí
legal para fazer outras considerações sobre essa mostra. Eu gostaria de ouvir as tuas reflexões, eu gostaria que você partilhasse essas reflexões com a nossa audiência sobre aquela possibilidade, Rodolfo, que essa mostra se torne itinerante. Como que nós, das instituições caboclas, o Renascença Cabocla, a Aquafec, a Escola 25 de Maio, a Escola Agrícola 25 de Maio, a Escola 30 de Outubro, a Associação Cultural Coração do Contestado, o professor Nilson, do Observatório do Contestado lá em Londrina, a Associação Amigos do Museu, a Associação lá de Timbó, como que essas instituições podem contribuir? Eu não estou falando em nome dessas instituições, eu estou citando essas instituições para que a gente possa entender como que a gente poderia contribuir para que essa mostra venha acontecer, por exemplo, aqui em Fraiburgo, em Londrina, em Timbó, em outros espaços, em outros municípios. É um sonho, né? E eu acho que onde há sonhos e vontades, elas acontecem. Então, basicamente, o acordo que eu tenho feito com os produtores da mostra é justamente a gente tentar pelo menos um ano de licenciamento para produzir, para circular. Tem ideias de incluir outros filmes na programação, assim, isso acho que é uma coisa que desde já eu já queria muito poder ouvi-los, inclusive, nesse processo de curadoria, de entender vocês que já estão nessa pesquisa e nessa história há tanto tempo. Acho que, enfim, que bom que esse encontro... Pena que ele não aconteceu antes, né, no processo de curadoria, mas eu acho que essa curadoria está aberta naturalmente para um diálogo e para um debate. Acho que vai ser muito rico isso. E, enfim, o que a gente puder contribuir para permitir acesso aos filmes e poder produzir ela em outros lugares, assim, podem contar com a gente, assim, basicamente, o que a gente pode contribuir com material de divulgação que a gente tem feito, de teaser dos filmes, de propostas. A gente queria, inclusive, que essa mostra durasse mais tempo, acabou que foi só um dia e a gente condensou todos os filmes em 6 sessões muito rápidas e seguidas, então também acabou distribuindo bastante o público, né? Acho que o que foi bom pensando a pandemia, que a gente não aglomerou, a gente conseguiu manter o distanciamento, mas, enfim, eu, por exemplo, acabei ficando mais como uma pessoa que estava em todas, né? Aquela coisa de estar em todas e não estar em nenhuma, né? Porque acabou que as sessões ficaram muito justas, assim. Então, meu sonho é a gente poder fazer, de repente, uma semana, uma sessão por dia, que a gente consiga, conforme a mostra vá andando, a gente também vá conversando sobre diversos temas e nuances sobre tudo isso. Então, enfim, eu já sou um parceirão para a gente pensar essas formas. A gente já tem bastante material de divulgação, eu acho que é uma das coisas que a gente mais pode contribuir dentro disso. E também já temos o licenciamento dos filmes, pelo menos por um ano, para a gente fazer essa amostra circular e percorrer o maior número de pessoas e cidades, assim, é um sonho para mim, assim, até porque quando aconteceu a primeira vez, enfim, né, é um trabalho de produção, de pesquisa e tudo, e você fala, meu Deus, mas é um dia só, gente, como pode ser um dia só, né? Então, a gente também está vendo formas de tentar viabilizar a mostra online, né, para deixar ela também acessível, não só dentro dos espaços do cinema. Claro que a gente valoriza demais os espaços de cinema e as salas adaptadas para projeção, porque o cinema é uma arte de encontro, acho que é necessário que a gente se encontre, se veja e fale sobre isso, assim, acho que esse valor, o valor desse encontro as telas nunca vão substituir, assim, né, essa distância, enfim, a gente luta muito por esse encontro, assim, entender que não... a Netflix substituiu tudo, assim, né? Essa visão meio simplória sobre o que é o audiovisual enquanto uma experiência solitária, cada um no seu celular, ou às vezes buscando um catálogo gigante e a gente não sabendo escolher também. A importância da indicação, da conversa e do diálogo é essencial. Então, queremos muito, como tem muito com a gente, quero muito conhecer essas instituições a fundo, porque a minha busca e o meu estudo no contestado está, assim, só começando, assim, acho que eu tenho
eu tenho muito mais para aprender com vocês do que propor e dispor, mas todo o meu trabalho, todo o que vocês puderem e precisarem, podem contar comigo. Legal, Rodolfo. Nós passamos por uma situação bastante interessante de um ponto de vista do sentimento que é ser caboclo, que é ser cabocla. Né? Nos últimos, do finalzinho da década de 70, início da década de 80 para cá, cresceu, né, esse orgulho, reacendeu-se com as ocupações de terra, com as comunidades eclesiais de base, e aqui sempre que eu falo disso, eu cito Dom José Gomes, enfim, toda essa questão. As pesquisas de alguns dos pesquisadores, né, eu costumo citar 4 ou 5 pesquisadores, entre os quais a Márcia Paraíso, Tânia Welter, Paulo Pinheiro Machado, Delmir Valentini, Márcia Spig, Nilson César Fraga, enfim. Isso cresceu muito na nossa região, sobretudo nos últimos 10, 12 anos, de 2008 para cá, né, quando se aprofundou algumas pesquisas, ou se aprofundaram algumas pesquisas, se rompeu também aquela confusão conceitual do que é ser jagunço, do que é ser caboclo, se entendeu que o caboclo era uma vítima desse processo de exclusão promovida pela Lambert e suas coligadas, e os coronéis aqui da região, e seus mercenários, que eram os jagunços, né? Ou seja, nós percebíamos, Rodolfo, um rompimento do pacto de silêncio imposto no final da guerra. Pois bem, isso foi até 2019. Em 2019, em jocoso 4 de julho, se toma a decisão que a nossa região não se chamaria mais região Vale do Contestado. E o que nós consideramos, Rodolfo, uma medida tresloucada, imbecil, esdrúxula, totalmente fora de contexto, e também uma medida eugenista. Mas o pano de fundo para nós, dessa tomada de decisão, é tentar nos esconder, é tentar esconder as nações indígenas que habitaram esse chão, tentar esconder os negros e negras que habitam e habitaram esse chão, os brancos pobres do colonato independente. E a alegação daqueles 55 tresloucados imbecis é que o contestado não vende. Uma justificativa simplesmente econômica, desconsiderando tudo o que o contestado produziu e tudo o que ele representa para a nossa região. E junto com isso, aliado a isso, Rodolfo, nós percebemos que o objetivo é tentar esconder o homem e a mulher do contestado, a sua história, para que a dívida histórica que existe aqui na nossa região, ela também não seja paga, né? Pois bem, fiz essa introdução porque eu gostaria de ouvir de você, uma pessoa branca, que sabe dos privilégios que tem nessa sociedade homofóbica, machista, xenófoba que nós vivemos. Eu queria ouvir de você, o que você pensa a partir das pesquisas que você já fez, a partir das suas vivências, o que você pensa sobre essa tomada de decisão, Rodolfo? É muito triste, sabe? Enfim, te ouvir falar, Gilson, já lembro, assim, de... Enfim, eu sempre fui uma criança viada desde sempre, e eu acho que
por muito tempo, né, a gente vive dentro do armário, se escondendo e sofrendo muito com isso, assim, eu acho que isso também me tirou daqui muito cedo, né, quando eu consegui uma oportunidade de sair de Joaçaba, eu saí e fui viver quem eu sou fora da terra, da família, né, para não manchar o nome da família, enfim, todos os valores e construções morais que eu, enfim, só obedecia na época, enfim, não era uma infância de muita voz, mas sim de muita escuta e ordem, né? Então, eu me remonto a essas histórias quando você me conta algo assim, sabe? Desses silenciamentos. Inclusive, voltar para Joaçaba foi praticamente um processo terapêutico também, assim, sabe? De entender que eu não sou mais aquela criança, que a cidade também não é mais aquela, não é tanto aquela cidade, apesar de ainda ser extremamente conservadora e em geral. É, mas eu acho que eu vim com esse propósito, assim, quando eu voltei para cá e pensei, enfim, tudo que eu me transformei nesse processo, com a bolha que eu consegui construir, digamos assim, né, que quando você vai para a capital, que você se redescobre enquanto pessoa, encontra pessoas iguais a você, ou com um pensamento mais parecido com você, que te ajuda a formar um pensamento, se formar como pessoa, quando eu voltei, assim, uma decisão que eu fiz foi essa, de eu não vou ficar escondido no armário de novo, assim, eu não vou ficar achando só que aqui só tem gente conservadora bolsonarista. Tipo, eu vou buscar outras pessoas, eu vou encontrar força nos pares, né? Como sempre, esses pares que vão nos dando essa luz e essa força. Então, acho que pensar essa medida enfim, não faz nenhum sentido, assim, acho que realmente só deixa mais evidente com que tipo de negociação a gente tem que lidar diariamente nas nossas vidas, mas é muito importante esse movimento de resistência, assim, entender que hoje eu já devagarinho vou encontrando pessoas que estão nessa resistência, nesse movimento contrário, enfim. É muito bom para mim entender que eu não pertenço a esse grupo do qual, enfim, já tentaram me fazer pertencer desde muito pequeno, assim, né? Então, acho que é um alívio, assim, é um alívio ao mesmo tempo que dói, né? É uma dor que também causa um afeto, assim, que causa porque acho que quando a violência ela é muito forte, ela também reage em um amor e um carinho de uma intensidade muito forte. Então, essa é a parte que eu estou me agarrando agora aqui nos últimos meses, estando aqui, e está sendo muito incrível, assim, porque em pouco tempo eu conheci muita gente e foi aí que eu vi que, enfim, essa visão que eu tinha sobre eu não quero voltar para lá porque eu só vou sofrer, porque eu não vou encontrar pessoas que me queiram bem ou qualquer coisa assim, tá, já está sumindo enfim, agora eu já não consigo mais sair daqui quase. Para mim, quando eu vim para cá era uma coisa, não, é temporária, é a pandemia, não sei o quê, e agora eu já digo que eu tô em Joaçaba, que eu moro aqui, que eu sou daqui, enfim. Acho que até a minha relação com a cidade mudou totalmente a partir do momento que essas dores múltiplas se uniram numa força de resistência, assim. Então, é isso que me move hoje enquanto artista, enquanto produtor cultural, enquanto alguém que acredita na mudança, assim. Legal, Rodolfo. E quando você coloca isso, você fala de algo que para nós, caboclos e caboclas, e aí eu te incluo nesse grupo social de caboclos e caboclas, e aqui é sempre muito importante a gente falar sobre isso, que as pessoas ainda confundem caboclo, cabocla, não é uma etnia, é um grupo social formado por várias etnias, inclusive os brancos. Como o Rodolfo, que é um caboclo, como o Nilson César Fraga, que é um caboclo, como a Márcia Paraíso, que é uma cabocla, como a Tânia Welter, que é uma cabocla, como a Cláudia Vaimas, o Júlia Sagerato, a Cláudia Balgarte e tantas outras, branquinhos e branquinhos, que são caboclos e caboclas. Pois bem, você toca num ponto, Rodolfo, que para nós, caboclos e caboclas, ele é salutar, ele é de extrema importância, que é o direito à coexistência.
Nós não queremos que ninguém pense e haja como nós. Nós só queremos o nosso direito sagrado de coexistir. E alguns desses coroné de hoje, alguns desses descendentes desses coroné, estão dentro dessas instituições de turismo que tomaram essa decisão e tentam nos esconder. Só que eu quero dizer para eles, e vou seguir dizendo, e eu não sou porta-voz da civilização e da cultura cabocla. Eu sou apenas um caboclo. Eu vou continuar dizendo para eles, vocês não vão nos esconder outra vez. Nós somos resistência. Nós resistimos a 13 incursões, estando aqui nesse chão, quase que 80% do exército brasileiro. Nós resistimos a todos os jagunços contratados pela Lambert. Nós resistimos à imposição de um silêncio que vocês quiseram nos empurrar de goela abaixo. Nós somos resistência. Nós somos semeadores e semeadoras de esperança. Por isso, vocês não vão destruir a cultura e a civilização cabocla. Por isso, vocês serão obrigados a nos engolir. Vocês serão obrigados a respeitar quem pensa diferente de vocês, quem age diferente de vocês, quem tomou decisões diferentes de vocês. Porque nós vamos defender com a nossa vida, se preciso for, o nosso direito de coexistir. Quando a gente faz essa defesa apaixonada da civilização e da cultura cabocla, Rodolfo, estão eles, os supostos descendentes de imigrantes, que estão dentro dos conselhos municipais de turismo, estão dentro dessa instância regional de turismo, eles estão simplesmente dizendo que nós estamos sendo xenófobos e não estamos aceitando os imigrantes brancos aqui na nossa região. E não se trata disso. Nós vamos lutar com unhas e dentes, sim, para que o machismo dessa região seja destruído. Nós vamos lutar com unhas e dentes, sim, para que a homofobia dessa região seja destruída. Nós vamos lutar com unhas e dentes, sim, para que a nossa cultura, seja da culinária ao nosso jeito de falar, da culinária ao nosso jeito de vestir, seja respeitada. Nós não queremos viver como brancos. Nós não precisamos viver como brancos. Nós temos um outro jeito de viver. E o nosso jeito de viver é baseado nos ensinamentos que a gente traz lá dos Redutos Santos. Quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E, ao fim, todos ficam iguais. Não tem princípio mais bonito que esse, chamado de solidariedade, que muitos dos brancos que querem nos destruir não conhecem esse princípio. Pois bem, me desculpe o desabafo, Rodolfo, e nossa audiência, mas é necessário Incrível. em alguns momentos, Necessário, em alguns sim, momentos sim. que a gente diga o que pensa para esses 3 loucados que nos acusam de ser xenófobos. Que isso só por si é piada, né? Porque fomos piada. Nós, Rodolfo, fomos nós, caboclos e caboclas, que ajudamos eles a desbravarem essas terras. Fomos nós, caboclos e caboclas, como nos ensina o professor Nilson César Fraga, que recebemos eles com um prato de aipim cozido e com um prato de pinhão cozido ou sapecado. Fomos nós que indicamos para eles quais eram as plantas medicinais para se curarem aqui nesse sertão a ser desbravado. E aí, hoje, esses 3 loucados que não estudaram, e aí eu vou fazer uma citação do advogado Mário Henrique Vicente, que esteve aqui no programa, e ele diz que a decisão que eles tomaram é coisa de preguiçoso.
porque eles tiveram preguiça de estudar o mínimo que seja da história do contestado. Pois bem, vamos em frente. No Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, que nós criamos contra essa medida eugenista, nós estamos tentando, Rodolfo, construir uma plataforma que nós estamos chamando de Enciclopédia Cabocla. O que consiste isso, Rodolfo? Nós queremos, num único portal de internet, ter vídeos, filmes, dissertações, enfim, todo o material produzido sobre o contestado, né? Para que fique fácil. Para além disso, esse espaço ele teria informações de todas as instituições de cada município aqui da região que faz alguma coisa em defesa da civilização e da cultura cabocla. Por exemplo, aí em Joaçaba nós teríamos você como nossa referência e a amostra Chica Pelega como uma referência de preservação da cultura e da civilização cabocla. Aqui em Fraiburgo, Renascença Cabocla, a APAFEC. Em Caçador, o Grupo Temporá e o grupo de atores ali, a Lu Paz, o Jorge, o produtor cultural, o Gustavo, que a gente vai fazer essa ponte contigo. Enfim, em cada município nós teríamos essas referências e elas também estariam dentro, né, desse portal. E aí eu gostaria, Rodolfo, de entender um pouquinho como que a gente conseguiria construir as possibilidades de ter vídeos, documentários, filmes sobre o contestado disponibilizado, não de um ponto de vista técnico, eu estou pegando mais a questão aqui política e mais a questão de autorização, porque eu não conheço esse processo. Como que a gente poderia ter essas autorizações para usar e ter disponível nesse portal chamado Enciclopédia Cabocla esse tipo de informação? Nossa, perfeito, Gilson. Quando você começou a falar, eu já pensei também em algumas pessoas para conectar, inclusive a Fabiane Balvede, que é diretora do Olhar Contestado, que pega as fotos do Claro Jansen e, enfim, reenquadra, me permita, Rodolfo, me Claro. permita. Inclusive, eu não conheço a Fabiane ainda, mas eu vi e eu quero deixar aqui em público o convite para ela, para que a gente possa apresentar esse trabalho aqui no Cidadania Cabocla, quando ela tiver disponibilidade, e eu gostaria que você fizesse essa ponte com a gente, se possível, para que a gente possa trazer a Fabiane aqui no Cidadania Cabocla. Nossa, com Me perdoe por certeza. te interromper. Não, mas é perfeito até. E uma coisa muito legal, assim, muito rica do trabalho da Fabiane é que ela também trabalhava, ela coordenou um grupo de pontos de cultura na época, acho que da região sul toda, e ela trabalha hoje basicamente com uma militância de software livre, assim, de pensar formas de programar e de, enfim, utilizar ferramentas que não precisam ser pagas, assim, né? Pensando nessa democratização de acesso e tal. Inclusive, a gente trocou muito sobre isso no dia da mostra, e ela vai ficar uns dias aqui em Joaçaba, a gente vai se encontrar para falar disso. E a minha primeira ideia já vem a partir disso, de entender que a gente consegue utilizar conteúdos até de construção dessa ferramenta através de utilização de softwares livres. Existem 2 YouTubes não privados, digamos assim, né? não pertencentes a uma corporação de código aberto, em que qualquer pessoa pode adaptar, pode reutilizar e pensar aquele portal de uma forma. Então, a gente teria ferramentas hoje que facilitassem essa construção desse portal. E no licenciamento, por exemplo, o próprio Olhar Contestado, no começo do filme, ele diz que ele é um filme livre, ele é um filme em Creative Commons, justamente para você poder usar, reutilizar, você pode remixar sem ter contato com o diretor, assim, né? Os outros filmes todos têm essa relação de serem filmes protegidos pelos direitos autorais, então
basicamente é um contato e uma carta que a gente faz falando um pouco do uso específico daquele filme ou daquele material e o que você pode fazer com ele. Então, o mais importante nesses contratos de licenciamento é essa finalidade, o território em que vai se aplicar, né? Se isso é Sul, se isso é Brasil, se isso é mundo, enfim, ter essa relação regional e a duração que você vai poder utilizar esse material. Então, basicamente são essas três obrigatoriedades de todo tipo de licenciamento de conteúdo, seja imagem, seja foto, seja basicamente qualquer coisa que você queira utilizar, você precisa ter essas três informações e essa troca assinada, declarada, às vezes até o e-mail mesmo pode garantir, né, essa utilização. E é basicamente isso. Mas, nossa, já me veio várias ideias de como construir. Até quero saber como que tá, assim, como que anda essa ideia e esse projeto, porque acho que a Fabi também ia ficar super interessada em poder contribuir de alguma forma. Então, nós já compramos o domínio, né? Nós formamos, então, estamos construindo, na verdade, isso. Nós temos aí uma possibilidade de parceria tripla para executar esse projeto. A APAFEC comprou o domínio www.enciclopediacabocla.org.br já é nosso, né? Por 10 anos nós temos esse domínio. A parte mais visual, vamos chamar assim, dessa plataforma, nós estamos tentando construir possibilidades de ter ela com o pessoal da Universidade Estadual de Londrina, através do professor Nilson César Fraga, né, que a gente precisa ainda avançar nessa conversa com ele. E a parte de programação seria feita pelo pessoal do IFC aqui de Fraiburgo, né? Então, a gente tem já amarrado esse tripé, vamos chamar assim, Rodolfo, para que essa plataforma, no próximo ano, aí, esteja no ar, né? Surgiu numa conversa também aqui no Cidadania Cabocla, inclusive de quarta-feira passada, que essa plataforma seja lançada durante o 3º Congresso Nacional do Contestado, promovido pelo IFSC de Caçador, pelo IFC de Videira e pelo Núcleo de Estudos do Contestado, que formam, né, os IFs aqui da região. E então está nesse pé, né? Nós estamos caminhando e eu sou partidário de que a gente faça o lançamento no próximo fórum, ou melhor, no próximo congresso, seja ele presencial ou não, né? Porque ainda existe, né, muita dificuldade de você encontrar material na internet. E aí a gente teria uma plataforma com vários tipos de materiais disponíveis 24 horas por dia para ser pesquisado, né? Sem contar que o nome em si, né, Rodolfo? Enciclopédia Cabocla já é também uma provocação a quem não quer a coexistência da cultura e da civilização cabocla, né? Nossa, demais, até porque, enfim, dentro do meu processo de curadoria, assim, acho que quando você entra em contato com a oralidade das histórias, né, com essas resistências, eu acho que é muito transformador. Assim, foi meu primeiro impacto, assim, de entender a real importância, justamente esse papel do que não está do que não está nos livros didáticos. Assim, acho que esse choque é um choque que eu acho que ainda hoje a gente demora para ter enquanto educação, enquanto escola, assim, é uma coisa que, não sei, nos parece tão natural que a nossa região tenha isso muito claro, né? Que tenha isso muito evidente como uma forma de ensinar, de pensar e refletir o contestado, e que é o contrário, né? A gente tem pessoas querendo apagar o nome do próprio Vale do Contestado, assim, é muito triste. Mas incrível saber que projetos como esse estão se desenhando, assim, com certeza conte comigo para pensar no que puder, porque
é incrível, assim, acho que com certeza é uma forma de a gente mostrar a real história da coisa toda, né? Muito bem. Rodolfo, eu vi que você passou alguns links, alguns vídeos para a Júlia, né? Vamos apresentar algum desses vídeos, alguma coisa que você queira apresentar para a nossa audiência? Vamos, a gente pode ver um teaserzinho de 30 segundos que a gente compila alguns dos filmes que é o teaser da mostra, que acho que até pode resgatar a memória aí de algum filme que a gente deixou passar que acabou não comentando. Júlia, por favor, coloca para nós esse vídeo. Nenhuma cultura ela é estática, né? Enfim, uma vinhetinha bem curta, só para tentar. Uma coisa que a gente fala no cinema que eu acho muito bonito, que o cinema ele consegue colocar diferentes opiniões e diferentes espaços, tempos justapostos, né? A gente consegue, por exemplo, quando a gente tem o clássico lá 2001, que é o Homem das Cavernas que joga um osso, e esse osso se transforma em um satélite da galáxia em muitos anos depois, né? Em milênios praticamente depois. E acho que a vinheta da mostra também acaba trazendo isso, assim, vários anos diferentes a partir de um único tema justapostos ali, assim, né? E é um pouco isso. Acho que um dos filmes que a gente não... Tem dois filmes ali que eu acho muito importantes e que acho que me perguntam muito quando eu coloco na programação, que é o Kiki, o Ritual de Resistência a Kaigang, né? Que você fala, nossa, mas se é uma mostra sobre o contestado, por que você coloca esse filme lá, assim? E também é uma forma de lembrar dentro de uma categoria dos Filhos da Terra dessa resistência indígena, que é uma loucura pensar como muitas pessoas não conhecem a força e o poder dos povos caigangues em Chapecó, assim, né? Eu acho que é muito rica a preservação que tem lá, e o ritual do Kiki também, como o próprio documentário traz, como um ritual já que estava fazia muito tempo que a etnia caigangue não fazia lá, então a proposta também de documentar isso é ter esse registro. E o outro filme é o Irani, que é um filme do Rogério Sganzerno, que ele faz a convite da prefeitura de Irani filmando um ato em homenagem ao contestado, assim, e que é uma coisa bem câmera na mão, assim, você vê também que ele tem o Sganzerla tinha desde muito tempo um sonho de fazer um projeto sobre a guerra do contestado, que acabou não acontecendo, mas, enfim, você vê também até pela própria forma que ele filma, esse jeito de contestação, assim, né, de uma rebeldia, de um ato também de resistência, assim, como representa muito do cinema dele em outros filmes. Mais ou menos isso. Eu vou te dizer assim, Rodolfo, que quem contesta o fato de você colocar esse documentário sobre o povo caigangue dentro de uma mostra com foco no contestado desconhece a história. Simples assim. Uma das pernas que vai formar o homem e a mulher do contestado são os indígenas. Uma das 6 nações indígenas que formaram e formam o homem e a mulher do contestado são os caigangues. Simples assim. Então, quem contesta isso não conhece. E detalhe, Rodolfo, tanto os xoclens quanto os caigangues aqui na nossa região eram sociedades matriarcais. Lindo. Eram sociedades onde o processo de pagelança se dava a partir das mulheres. Nossa, que O incrível. processo de cura, as parteiras, muito comum na nossa região.
as rezadeiras, as benzedeiras. E não que não tenham benzedores na nossa região, ou não tiveram. Em Salto Veloso, por exemplo, nós temos um, e agora me foge o nome dele, um benzedor muito afamado, de origem indígena. Mas grande parte do processo de pagelança, de cura, se dá pelas mulheres indígenas da nossa região. Eu tenho orgulho de ser neto de uma indígena, benzedeira e parteira. Que lindo. Eu não conheci ela, a avó Tomásia. Ela faleceu antes de eu nascer. Mas a geração do meu pai, e vamos pensar aí pessoas acima de 70 anos que ainda estão vivas aqui em Fraiburgo, e que estejam vivas por muito tempo ainda, vieram pelas mãos da minha avó ao mundo. Então, quando essas pessoas perguntam por quê, é porque tem tudo a ver, e os indígenas são uma das pernas que vão formar o homem e a mulher do contestado. Muito bem, Rodolfo, nós estamos chegando na reta final do nosso programa hoje, né? Vou deixar aqui as portas abertas para que a gente faça outros bate-papos como esse, outras prosas como essa. Deixar mais uma vez o convite para a Fabiane. Quero tê-la aqui no programa Cidadania Cabocla e quero que você faça essa ponte entre nós. E agora eu quero deixar o espaço, Rodolfo, bem à vontade, para que de repente você traga alguma informação, algum elemento, alguma questão da amostra que ainda não apareceu na nossa prosa, nós temos tempo para isso, que ainda não apareceu na nossa prosa, que você considere importante partilhar com a nossa audiência. Perfeito, Gilson. Eu acho que, enfim, uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos meses, assim, é sobre essa ideia da segurança, né? Essa coisa da pandemia, da gente ter aprendido um monte de fazer live, de fazer essas trocas e conexões que eu acho que a gente não faria, né? A gente construiu pontes, eu acho, muito rapidamente através da tecnologia, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu tenho militado mesmo é sobre a relação da segurança que a gente tem ao compartilhar essas informações na internet, enfim, a segurança da internet, principalmente na formação das crianças, assim, eu acho que isso é uma coisa que me motiva demais, é uma coisa que, em geral, circunda, porque, enfim, muitas vezes as crianças são expostas com o celular do pai ou da mãe, num login de adulto, e ela fica sozinha naquilo que eu chamo de lobotomização infantil. O adulto precisa fazer outra coisa, deixa o celular com a criança e esse celular se vai, ninguém sabe o que a criança está vendo, o que a criança não está vendo, o número de propagandas que ela vê, o que ela consome nesse audiovisual. E aí, enfim, essa é a banalização da imagem, assim, um pouco do que o jornal e a TV já faziam e que a gente já discute há muito tempo, mas agora de uma versão muito menos supervisionada, porque ela é muito individual, ela está no celular de uma criança sozinha fazendo aquilo, assim. Então, essa é uma questão que eu acho que não só a mostra, mas todo o trabalho que eu tenho feito com a Pupilo é justamente de tentar pensar que esses repertórios, eles são consumidos diariamente por todos nós, as crianças estão vulneráveis na internet, é muito necessário que pais, avós e a família toda fique de olho na informação que a gente está levando à nossa criança, assim, esse número absurdo de fake news está matando as pessoas, literalmente, assim, as pessoas estão descrentes com coisas que até então eram, né, sempre foram tidas já como verdades ou coisas que não se questionavam mais, como a vacina, enfim. Então, basicamente, dizer um pouco sobre essa questão, dizer que eu fico super aberto a uma outra questão, que é a questão dos filmes nas escolas, assim. Eu vejo como as professoras hoje estão sobrecarregadas, né? A pandemia fez a nossa educação
entrar num colapso. As diferenças que a gente já tinha enormes sobre a escola pública e a escola privada eram absurdas e agora estão muito mais, porque as escolas particulares elas ficaram fechadas 1 semana, 2 semanas, enquanto a escola pública, sem acesso à tecnologia, sem disponibilizar informação de fato aos estudantes, ficou fechado meses e meses, e as particulares puderam fazer o que elas bem quiseram dentro desse processo. Então, distanciou muito mais o acesso à informação. E essa é a minha luta diária, assim, dizer que professores e professoras que estiverem nos assistindo, que precisarem de ajuda de alguma forma, de pensar repertórios audiovisuais para utilizar na escola, de pensar como sensibilizar através de uma produção de cineclube dentro de sala de aula, ou de pensar uma metodologia ativa dentro do ensino híbrido, né? Entender que a internet lembrou o nosso formato de aula, que não é mais uma aula de eu sei tudo e você é um aluno, um ser sem luz que vai receber a minha luz, mas sim a gente pode produzir conhecimento junto, a gente pode buscar conhecimento junto. Tenho certeza que se esse fosse uma forma mais, enfim, uma forma já consolidada de ensino, a curiosidade e o interesse das nossas crianças seria outro. Quando você vai para a escola e fala assim, o celular não entra aqui, ou a tecnologia não entra aqui, você também afasta o estudante. Então, muitas vezes a gente coloca o estudante como esse ser que tem preguiça, esse ser que não tem vontade, enfim. Responsabiliza muito o estudante sobre, e questiona muito pouco sobre qual é a real participação desse estudante no processo educacional, né? Quanto a gente ouve essas pessoas no processo educacional. Então, enfim, falei um pouquinho mais sobre o cinema educação, mas é porque, enfim, é uma parte que a gente ainda não tinha entrado. Te agradecer demais, assim, enfim, até sua minha mão quando eu converso contigo, porque, enfim, eu sou um louco que estuda contestado de fato, assim, há muito pouco tempo. Então fui meio louco de querer fazer essa amostra também, de fazer tudo na raça, sem patrocínio, tudo no desespero e na vontade mesmo, na paixão, e fico muito feliz dessa troca, enfim, dessa aproximação de pessoas que já resistem, existem e vivem a história do contestado diariamente, e que podem, enfim, e que podem estar aí para nos aproximar. Então, estou muito feliz também de estar perto aqui. Vou fazer os contatos que precisar. Espero que a gente faça aí mais várias reuniões e conversas sobre como vamos levar a mostra e os outros projetos caboclos para o mundo, assim, porque eu já tô pulsando aqui. Então, bem-vindo ao clube, Rodolfo. Também me acusam de ser louco. Que bom que nos fazem essa acusação. Quando você falava, essa última reflexão que você fez, me remeteu a Darcy Ribeiro, né? Quando ele disse que bom que eu não estou do lado dos vencedores. Que bom que eu nunca estive do lado dos vencedores. E eu também agradeço muito por não estar do outro lado, estar do lado dos loucos. Rodolfo, queria agradecer a tua presença, mas antes de se despedir de você, também agradecer a Cláudia, Camila, a Jo, o Carlos, a Ellen, a Angélica, a Violeta, a Serli, a Jalusa, enfim, todos e todas que comentaram. E eu gostaria, Júlia, que você colocasse o último comentário da Jalusa aí na tela, que parece que ela sintetiza, esse comentário sintetiza o programa de hoje. A Jalusa diz assim: o que não está no silêncio das páginas de livros grita na voz cabocla. E o programa Cidadania Cabocla é esse grito, ou pretende ser esse grito. A Ellen, professora da Escola 30 de Outubro, obrigado pelo carinho. Hoje ela me passou uma mensagem extremamente carinhosa, falando da minha intervenção ontem no Congresso, no 2º Congresso Nacional do Contestado. Aliás, deixa eu aproveitar antes de ler esse comentário da Ellen.
agradecer também todas as pessoas que me passaram mensagens. E aí, Rodolfo, eu gostaria de pedir licença para você e partilhar uma mensagem que eu recebi de uma pessoa de Curitiba ontem, durante essa intervenção, que vou te dizer que mexeu muito comigo essa mensagem, pela força da mensagem, pelo carinho e pelo que gerou a minha intervenção ontem durante o Congresso. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui e deixa eu partilhar contigo. Olhem só, partilhar contigo e com toda a nossa audiência. Olá, meu nome é Wanda Carine, sou de Curitibanos e vivo há 25 anos em Curitiba. Sou estudante de Direito e História e somente há poucos anos conheci a realidade do meu território e a história da minha terra. Nunca entendi a razão da pobreza da nossa região, da minha vulnerabilidade social na minha infância e adolescência. Tenho estudado a respeito e pretendo trabalhar estudando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre o contestado. A mesa de hoje, no 2º Congresso do Contestado, me levou às lágrimas. Espero um dia te conhecer pessoalmente e te dar um abraço. E aí, tiveram outras tantas mensagens durante a minha fala e em alguns momentos eu acho que a minha fala foi muito dura ontem, faltou até um pouquinho de fraternidade, enfim, e eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, porque quando eu me posiciono sobre o contestado e quando tocam na nossa história como querem tocar, realmente eu tenho sido muito duro. Isso não quer dizer que eu não respeito as outras culturas. Coloca para nós, Júlia, o último comentário da Ellen também, por favor. Quem viu Chica Pelega viu fogo no céu e viu sangue no chão. A Ellen faz parte, Rodolfo, de um grupo que, se eu não me engano, foi na 3ª ou na 4ª semana do Contestado. Elas fizeram um grupo chamado Chica Pelega e fizeram uma apresentação maravilhosa. E essa semana ainda eu recebi a notificação. Vou ver se eu encontro e vou partilhar contigo, vou te marcar nessa apresentação para que você conheça o trabalho de teatro e dança que a Ellen é uma das coordenadoras lá na 30 de outubro. Gente, estamos completando e chegando a 1h30 minutos de programa praticamente. Rodolfo, se despeça da nossa audiência e assim que você se despedir, eu encerro o programa por hoje. Perfeito. Muito obrigado por esse espaço lindo de tanta resistência. Eu, enfim, tremo na base de estar aqui. E fico muito feliz também de pensar que o trabalho da mostra conseguiu alcançar esse encontro. Me emociono muito também em ver que esse encontro existe e resiste. Espero que seja só o primeiro de muitos e que a gente siga nessa troca que é tão rica. E, enfim, quando a gente fala com o coração, eu acho que às vezes enfim, não tem palavras mesmo, né? A gente só se move, a gente só faz, a gente fica dias sem dormir, a gente faz as coisas acontecerem, porque quem fala realmente é esse amor, e acho que a cultura e esse processo todo de diálogo e troca é lindo, motivador. E, enfim, agradecer demais e parabenizar muito pelo trabalho de vocês, que eu estou conhecendo agora e que já sou fã número 1, assim. Obrigado você, Rodolfo. E nós, caboclos e caboclas, sigamos sendo resistência, sigamos sendo apaixonados pelas nossas raízes, sigamos nos conhecendo e nos tornando ainda mais caboclos e caboclas. Eu volto na próxima quarta-feira com mais um Cidadania Cabocla e também volto na sexta-feira dentro do JTT Oeste
com mais uma coluna Caboclada em Ação. Até uma próxima oportunidade. Um forte abraço a todos e a todas.